Bom dia! Oi Rosa, oi Rúbia. Estão bem vocês? Oi Carol, Carla, desculpe. Oi Cris. Então hoje começando com essa homenagem aos negros afros. Oi Jaque, uma homenagem aos negros sim, porque ontem foi o Dia da Consciência Negra e aconteceu tudo aquilo, né? É incrível que isso aconteça ainda, né? Bom dia Úrsula, Fabrício, bom dia Xande. É tão longe assim, às vezes, de algumas coisas, né? Bom dia Silvia Nega. Esse tipo de acontecimento assim contra os menos favorecidos. Bom dia. Oi Amanda. É nóis, né, Jaque? É tão triste assim de ver aquilo que não tem nem o que comentar, né? Bom dia, Mauro. Então Jorge Ben canta pra nós aí, negro é lindo, negro é amor. 50 anos atrás ele fez essa música. Bom dia, Fran. O mais incrível é que no budismo e na ética, essas pessoas que ontem assistiram, porque tinha uma multidão lá, que poderiam ter parado, né? Tem uma multidão, tira as pessoas. As pessoas que assistiram absorveram karma também, karma negativo. Claro que aquele que matou, bom dia Josi, ele vai ter um karma negativo que dificilmente vai ser recuperado, né? Mas as pessoas que estavam assistindo também, que não fizeram nada, que ficaram ali filmando, né? Imagina uma multidão ali, vem 10 pessoas, né? Tira a situação, acaba com aquilo, né? Então essas pessoas também vão sofrer um karma negativo e elas não estão se dando conta. Isso é muito triste. No budismo, isso é uma das 5 sabedorias, o Buda da causalidade. Você já viu aquela bandeirinha verde? É o Buda da causalidade, né? Tem a bandeirinha vermelha, amarela, azul, né? Branca, tal, da armada. Então a verde é a causalidade. O Buda da causalidade, o Buda das 5 sabedorias, é o Buda que vai trazer a ira no sentido de tu interromper algo que esteja acontecendo para o benefício de outras pessoas, né? Porque são aspectos causais que estão acontecendo ali, mas as pessoas preferiram assistir. Porque eu vou me machucar, porque isso e aquilo. Tá bom, então tudo bem. Mas nós estamos lendo o livro da Tenzin Palmo, A Caverna na Neve, editora Lúcida Letra. Vi ontem que o Mauro fez um rancho da editora Lúcida Letra, né? Eles têm uns livros muito bons, assim, basicamente do tibetano, né, que eles trabalham. E hoje, encarando a morte, hoje ela vai sofrer um perrengue. Hoje vai ser complicado. Então vamos lá. A despeito de todas as privações físicas que enfrentou, dos receios dos outros, do preconceito contra a mulher, tentar tal façanha, a verdade é que Tenzin Palmo foi sublimemente, eu não gosto dessa palavra, sublimemente feliz em sua caverna. Sublimemente. Tá bem. Mas não curto. Não havia outro lugar em que eu quisesse estar, nada mais que eu quisesse fazer. Às vezes, eu parava na borda do meu pátio e olhava para as montanhas lá do outro lado e pensava: se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo, onde gostaria de estar? E não havia nenhum outro lugar. Estar na caverna era completamente satisfatório. Eu tinha todas as condições de que precisava para praticar. Era uma oportunidade única e eu era muito, muito grata. A despeito da facilidade com que rejeitava as preocupações dos amigos e do genuíno desinteresse em sua própria segurança e bem-estar físico, os perigos que Tenzin Palmo enfrentou em sua caverna eram reais. A calamidade sobreveio mais uma vez, e como se temia,
Não houve serviço de resgate, nem médico, nem telefone, nem amigo para vir em seu auxílio. Tenzin Palmo enfrentou cada crise de cabeça erguida e sozinha. Era o que ela havia negociado quando decidiu entrar na caverna. Quando entra em retiro, para quem vai para retiro, você faz um voto de quanto tempo vai ficar e cumpre isso. Considera-se parte da prática. Mesmo que fique doente, você promete que não vai sair. Se necessário, você tem que estar preparado para morrer em retiro. Claro, que é os retiros, né? Os retiros punk dela. Não estou falando de retiro 2, 3 dias, 10 dias, né? Na verdade, se você morre, é considerado auspicioso, ela explicou. Extraordinariamente, considerando seu histórico médico, naquelas condições extremas, ela nunca ficou tão doente quanto ficara quando criança. Não quebrou a perna, não teve apendicite, nem contraiu nenhuma das doenças que os ocidentais frequentemente pegavam na Ásia, como cólera e hepatite. Mas ficou doente com frequência. Naquela caverna úmida, ela tinha calafrios frequentes que vinham acompanhados de febre alta. Ela simplesmente vivia com aquilo. Se você ficar doente, você fica doente. Se você morrer, você morre. Isso resolve o problema, diz Tenzin Palmo de forma pragmática. Certa vez, ela descobriu um caroço debaixo do braço, mas mesmo assim continuou meditando. Esqueci totalmente. No final do retiro, de repente lembrei, mas tinha sumido. Houve também uma infecção ocular, que provocou dor excruciante. Eu tinha que manter a caverna no escuro porque não conseguia suportar a luz. Não podia me mexer, nem piscar a pálpebra. Ou seja, não conseguia ir até o fogão para cozinhar. Por isso não comi, ela relatou. Não conseguia sequer meditar porque o olho baixava. Não conseguia fazer nada. Tive simplesmente que esperar, ficar sentada e observar. Se tentava deitar, piorava. Na verdade, foi deveras fascinante. Ficava sentada e observava a dor. Era como uma sinfonia. Tinha tambores, trombetas, cordas, todos aqueles tipos muito diferentes de dor, tocando no olho. Relata ela com uma voz indiferente. Imagina, tadinha. Quando contei quanto tempo aquilo durou, deu 49 dias. Gente, 49 dias com uma inflamação, infecção no olho. O que foi interessante, porque se diz que é a duração de Bardo, o período de transição entre a morte e o renascimento. Então no budismo tibetano é isso, né? 49 dias, no budismo em geral. De fato, em geral não, no Zen não. De fato foi mesmo como um tipo de bardo. Eu tive que esperar. Depois, gradualmente ficou um pouco melhor. O que aprendi com isso foi que a exaustão que a dor provoca surge porque resistimos. A coisa é aprender a ir com a dor e cavalgá-la. No retiro eu fiz prática da dor e super funciona. Assim. Já contei essa história 1000 vezes, não vou contar de novo, mas funciona. Embora ela nunca tenha caído do telhado enquanto eu retirava neve com pá, fiquei pensando nisso ontem, né? Subindo aquele telhado, você vai cair. Como muitos imaginaram que fosse acontecer, houve quase acidentes cujas consequências poderiam ter sido fatais. Eu estava do lado de fora da caverna empilhando lenha, quando ouvi uma voz dentro de mim dizendo: "Levanta-se e sai daí", ela recontou. Às vezes a gente tem essas coisas, né? essa intuição, assim, tem uma mente, né? Ou quem quiser pode ser um espírito, mas quem quiser pode ser sua mente, observando tudo, que a gente não está percebendo e está dando um sinal, está dando um aviso, e a gente não ouve. A gente está muito preocupado com as nossas coisas, a gente não ouve. Não dei atenção, pensei. Estou ocupado fazendo lenha e não estou interessado no que você está dizendo. E continuei. Em seguida, a voz disse em um tom realmente imperioso: "Mexa-se imediatamente." Então me mexi. Uns 2 minutos depois, houve um tremendo baque e um enorme rochedo pousou exatamente onde eu estivera parada. Se eu ficasse presa debaixo dele, ou se um membro fosse esmagado, eu teria um monte de problemas, ela admitiu. O perigo chegou ainda mais perto durante o período em que Tenzin Palmo quase morreu de fome. Em certo ano, quando ela estava em reclusão total, Tseren Dorje não fez a entrega combinada de alimentos na caverna. Ela esperou e esperou,
os suprimentos em sua despensa cada vez mais minguados. Quando ficou evidente que ele não viria, ela não teve outra alternativa a não ser fazer durar o que restava. Era uma quantidade miserável de alimentos, que se tornaram cada vez mais reduzidos com o passar dos meses. De alguma forma, mantiveram-na viva, mas só isso. Fiquei extremamente magra. Foi tudo que ela disse sobre a experiência. Ela nunca perguntou a Tsering Dorje por que não tinha ido, nem o repreendeu. Ele deve ter tido seus motivos, disse ela com equanimidade. É uma mestra, né? Quando a gente age assim, capaz, não botou a comida na mesa, já tem uma reclamação, né? A gente é super mundano, assim, né? Esses incidentes foram eclipsados, no entanto, por um drama muito maior. Era março de 1979 e Tenzin Palmo, como de costume, estava sentado em sua caixa de meditação na caverna. 79, eu estava com 11 anos, loqueando em Passo Fundo, criança. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Mas família pobre, né? A gente fazia isso. Fazia colchões acolchoados. Então eu estava trabalhando e a Tenzin Palmo estava na caverna, dentro da caixa de meditação. Soubesse essas coisas, né? Lá fora graçava uma nevasca, como vinha acontecendo há 7 dias e 7 noites. Tenzin Palmo estava bem acostumada com as tempestades, mas esta era particularmente forte. A neve acumulou-se mais e mais alto, elevando-se gradualmente acima da janela, acima da porta. Continuou caindo sem diminuir, ficando mais e mais espessa, mais e mais pesada. De repente, ocorreu-lhe a terrível verdade. Ela estava enterrada viva. A memória está indelevelmente gravada em sua mente. Fiquei mergulhada em escuridão total e frio. Não podia fazer fogo, porque a neve havia quebrado a chaminé do fogão, a lenha, que se projetava para fora da caverna. Então não havia como manter o aquecimento ou cozinhar. Também não ousei acender velas, porque achei que consumiriam o oxigênio. Quando olhava pela janela, não havia nada, além de um lençol de gelo. Quando abri a porta, porque a porta abria para dentro, lembra? E as janelas também. Quando abri a porta, havia apenas escuridão. Estava completamente escuro, ela lembra. Enquanto os dias arrastavam-se sem nenhum resgate à vista e nenhum abrandamento do clima, Tenzin Palmo, sepultada numa caverna fria e escura, encarou a possibilidade muito real de que fosse morrer. Com a tubulação do fogão quebrado, a janela e a porta completamente seladas pela neve, ela ficou convencida de que seria asfixiada. Desde o início, como todo bom budista, ela fora ensinada a olhar diretamente à face da morte. Tem uma prática que se chama prática de Poa, que é um retiro que tu faz específico no budismo, e que é o retiro da morte, né? O retiro de observar a morte. A morte é certa, mas a hora da morte é incerta, disse o Buda. Com esta verdade fundamental que muitas vezes é ignorada, firmemente presente em sua mente, ela meditou repetidas vezes sobre o inevitável fato de sua própria morte. Tem um livro chamado O Livro Tibetano do Viver e Morrer, quem quiser ler, é uma bíblia do tibetano. Né? Tem ali as orientações assim, né, para quem vai morrer, para ti e para quem está perto de ti. Né? Orientações práticas de positivismo. Né? Mas, claro, tem os rituais, óbvio, né? Mas quem tiver curiosidade. Deixando clara a realidade por meio de vívida e detalhada visualização do seu corpo decompondo-se na terra ou derretendo do calor da pira funerária, seus bens sendo distribuídos, seus amigos e entes queridos sendo deixados para trás. Então ela fica imaginando a cena. Dizem que o resultado é duplo. Diminuição do choque quando sobrevém a morte e seleção das prioridades para qualquer que seja o tempo que reste. Como praticante tântrica, no entanto, Tenzin Palmo sabia que poderia ir ainda mais longe. Existe uma dificuldade as pessoas entenderem o tantrismo, assim, achar que o tantra é algo sexual. Também é, mas isso é uma das divisões do tantrismo. Até a Igreja Católica é tântrica. Porque tântrico
vem no sentido de visualizações. Então, quando tu visualiza lá que ergue, né, esse é o corpo de Cristo e esse é o sangue de Cristo, tu está visualizando aquilo. Isso é uma visualização tântrica. Eu estou diminuindo a ideia, entendeu? Para que entendam que o tantrismo não é tantra relacionado só ao sexual. Eu tenho um livro aqui do Tantra. Estudei o tantrismo sexual também. Tem os livros, tem vários. Mas isso é uma outra coisa, para tu atingir outros níveis, que não tem nada a ver com o sexo. Tem a relação sexual do teu estado de gênero e sexual com a outra pessoa que é tua consorte. Né? No budismo tibetano há a consorte. Isso é outra coisa. Então o tantrismo não tem nada a ver só com sexo. Usando, então, como praticante tântrica, no entanto, Tenzin Palmo sabia que poderia ir ainda mais longe, usando o momento da morte como sua última maior meditação. Dirigindo a mente através dos vários estágios da morte, ela poderia, se fosse hábil o bastante, chegar totalmente consciente à clara luz bem-aventurada, a mente mais sutil de todas, e nesse estado sublime transformar sua consciência em Buda. Sendo assim, para os yogi, a morte jamais deve ser temida, mas agarrada como uma oportunidade de ouro de uma vida inteira de esforço. Esta, pelo menos, é a teoria. Tenzin Palmo agora era confrontada com a realidade. No budismo tibetano, a ideia da morte ela é super trabalhada, né? E essas mágoas, essas aflições, essas raivas, coisas, culpas que a gente tenha dentro, que a gente tem dentro da gente, ou algo que não foi bem resolvido durante a vida, eu vou sugerir que você resolva. Por quê? Porque independente se tu é da linhagem, eu trabalho com a linhagem Zen, né? Então não é outra coisa. Mas se tu acredita nisso, se isso para ti faz sentido, né? Vocês já viram que eu sou super eclético, assim, né? Por quê? Porque pode bater para uns, fica melhor, para outros fica melhor dessa forma. Ok, se isso faz sentido para ti, que ela está falando aqui, observe então se tu tem alguma culpa, alguma coisa que tu tenha que resolver, que seja realmente séria. Não é tipo assim, eu comi e saí da dieta hoje. Não, tô falando de coisa séria, gente, tá? Que mude a tua vida. Se tem alguma coisa que tu tenha que resolver na tua vida, resolva. Por quê? Porque o teu último suspiro, o que vai romper, a energia que vai romper, que vai propulsar, que vai dar propulsão para tu sair do bardo da morte, que tu vai para o bardo do renascimento, o que vai dar propulsão, o teu último suspiro, é uma das coisas que tu tem mais enraizado em ti. Ela, na hora da morte, ela... Sabe aquele último suspiro que dá? É uma propulsão de energia. Então essa propulsão de energia que seja de amor, que seja de um arrependimento sincero. Se tu tem alguma coisa, uma sensação de que fez algo muito errado, se arrependa de uma forma sincera. Isso sim vai ajudar muito, né? E depois esquece. Não adianta ficar se arrependendo e batendo naquilo o resto da vida. Isso não funciona. Então trabalhem isso, né? Se precisar, vão a conversar com alguém, mas resolve isso em vida. Porque o último suspiro é o que vai fazer com que tu renasça em um determinado reino. Para o budismo tibetano. Um reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos animais, ou o reino humano, o reino dos semideuses, o reino dos deuses. Tu vai renascer em um desses reinos. Então é um cuidado que a gente tem que ter. E a gente está nesses reinos, não é que existe um reino físico, entendeu? O reino dos infernos, por exemplo, agora, um reino de violência, é onde tu nasce, onde tem guerra. Tu vai renascer num lugar onde tem guerra, entendeu? Onde o Dharma não vai ser ouvido. Não existe. Então imagina agora, tu tá aqui, são 6h30, 6h50 da manhã, né, ouvindo sobre o budismo, sobre o Dharma, sobre palavras boas. Né? Tu é um ser completamente meritório. Tu é um ser precioso. Tu poderia ter nascido em um lugar que tu não tem internet, que tu não tem luz, que passa fome, que tu não tem acesso a isso, que a única coisa que tu está fazendo agora é estar trabalhando na roça, lá tentando conseguir comida para os teus filhos que estão em casa. Então, é um ser meritório, aproveita isso. Poderia falar horas sobre isso. Pensei realmente que fosse morrer. Tive muito tempo para pensar nisso, disse ela. Foi interessante. Não me preocupei. Pensei, ok, se vou morrer, vou morrer. Não fiquei com medo. Achei que seria fascinante ver o que aconteceria. Desde criancinha eu sentia que o corpo era realmente temporário. Que todos nós tínhamos muitos papéis
em várias vidas diferentes. Assim, em algum nível profundo, nunca me identifiquei realmente com o meu corpo, diz ela. Deixei todas as minhas pílulas abençoadas à mão. Eu vou ler o que é a pílula abençoada para vocês. Pílulas abençoadas são uma especialidade da medicina tibetana, feitas de várias relíquias, ingredientes especiais, ervas e gemas, são potencializadas por meses de oração e mantras recitadas sobre elas. Na morte, acredita-se que pílulas abençoadas específicas facilitem a transferência da consciência para um reino mais elevado. Então ela estava com as pílulas à mão, estava ali com ela, né? Para o caso, quando acontecesse. Repassei minha vida para tentar lembrar de algo errado que tivesse feito e o que eu havia feito certo. Senti que havia sido muito sortuda. Havia conhecido tantos grandes lamas e recebido tantos ensinamentos maravilhosos. Havia poucos arrependimentos. Uma coisa ficou nítida nesse ponto. Fiquei muito feliz por ainda ser uma monja, ela declarou. Suas difíceis decisões de renunciar ao conforto e à paixão de um relacionamento íntimo, tomadas mais de uma vez na vida, foram enfim validadas. Lembra do japonês, né? O outro lado de Tenzin Palmo, aquele atraído pela diversão, a frivolidade da vida comum, tinham, ao que parecia, finalmente desaparecido. Tenzin Palmo então viu-se espontaneamente voltando-se. Desculpe, gente, mas minha garganta faz parte do momento que estamos passando. Voltando-se para o único homem que permanecera constante em sua vida. Senti tanta devoção por Kantro Rinpoche, daquele verdadeiro tipo de fazer jorrar lágrimas. Naquele momento, soube o que era essencial e o que era irrelevante. Entendi por mim mesma que quando você vai morrer, a única coisa que importa é o lama. Rezei de coração para que Rinpoche cuidasse de mim no bardo e na vida futura. Pude ver que no fim das contas ele era o único refúgio. Pensamentos sobre o que poderia lhe acontecer depois que cruzasse a grande barreira lampejaram em sua mente, a barreira da morte, né? Foram pensamentos tranquilizadores e positivos, confirmando a visão geral budista de que se morre conforme se viveu. Pessoalmente, acho que alguém que faz esforços nessa vida continuará a se empenhando na próxima vida. Não vejo por que haveríamos de mudar. Acredito que se você se encontra entre pessoas de mentalidade semelhante, a consciência apenas continua, diz ela. Com certeza eu esperava que minha divindade pessoal de meditação viesse me receber, acrescentou, referindo-se à forma particular da mente iluminada que ela havia selecionado como mais adequada às suas inclinações e disposições. Para muitos ocidentais, ser recebido pela maioria das divindades tibetanas, com suas presas e múltiplos braços e cabeças, poderia ser uma perspectiva aterrorizante. Tenzin Palmo não tinha tais hesitações. Claro que qual fosse a deidade, qualquer uma delas apareceria na forma que fosse reconfortante e apropriada, diz ela. Estava super preparada, né? Tenzin Palmo refletiu sobre a possibilidade de ir para uma terra pura, o paraíso budista, embora com conotações radicalmente diferentes da morada cristã, dada sua crença no renascimento e no ideal do Bodhisattva. Então, o Bodhi é despertar, o Sattva é um ser de sabedoria, né? O ser que está no mundo para auxiliar os outros seres a encontrarem a luz. Isso é um Bodhisattva. Existem muitas vantagens em ir para uma terra pura. Primeiro, é muito agradável. É a mais elevada alegria, com exceção do Nirvana, explicava. Mas o indivíduo não se agarra nem mesmo a isso. Os lamas elevados ficam lá por um tempo e depois voltam para cá. Veja bem, uma terra pura não é como um acampamento de férias. É como uma panela de pressão que provoca avanço rápido. Você evolui muito rapidamente lá porque não existem obstáculos. A realização da vacuidade, que é a sabedoria última, que nada existe de forma inerente, é desenvolvida e refinada. Não vou explicar a vacuidade agora aqui. E isso é essencial. Se você vai voltar e viver em meio a todo o sofrimento, pois somente quando entende a não dualidade. Você não é subjugado. Não dualidade é eu, tu, fora, dentro, que tem a ver com a vacuidade.
Os Budas e Bodhisattvas vão a todos os lugares para ajudar, até mesmo aos reinos dos infernos. Você não pode fazer isso se é paranoico como todos os seres do reino dos infernos. Esse é o voto do Bodhisattva, que em tibetano significa herói espiritual, ela explicou. Então vocês conhecem alguns Bodhisattvas, né? Esses que estão em alguns lugares assim que a gente não acredita que estão, né? Tenzin Palmo não teve oportunidade de ver como seria a morte. Enquanto estava lá sentado, meditando, preparando-se para fazer a transição, ouviu a voz mais uma vez. Ela disse uma palavra, cave. Tenzin Palmo abriu a porta da caverna, que a previdência de Tesserin George fizera com que abrisse para dentro, e usando uma tampa da caçarola de estanho, começou a cavar seu caminho para fora. Cavou mais e mais para cima, empilhando a neve dentro da caverna, o que deixou o lugar ainda mais frio e mais úmido. Imagine a cena, gente. Deve ter sido horrível. Cavou por 1 hora ou mais, sem saber para que lado estava indo, pois estava na escuridão total e desorientada, rastejando de barriga, fazendo um túnel através da escuridão gelada para onde esperava que fosse o lado de fora e houvesse oxigênio. De repente chegou à parte externa e ficou livre. O alívio foi enorme. Tentem se imaginar no lugar dela. Uma caverna cheia de neve, ela cavando aquilo, a escuridão, o frio. Ver a luz e respirar o ar puro novamente foi maravilhoso. Ela disse. No entanto, a nevasca ainda agraçava, de modo que tive que rastejar para dentro da caverna outra vez. Ao chegar lá, percebi que o ar interior não era viciado, mas fresco. Soube então que as cavernas conseguiam respirar, que a neve respira e que eu não iria morrer, diz ela. No entanto, o túnel que Tenzin Palmo tinha feito rapidamente encheu-se de neve outra vez. Quando a nevasca finalmente amainou, ela ficou lá fora, quase cega pela luz, e olhou ao redor. Ela teve que cavar sua saída mais 3 vezes. Então passou fazendo isso horas. Seus olhos depararam com uma vista extraordinária. Tudo, incluindo árvores, estava totalmente enterrado na neve. A paisagem era branca e sem contornos. Um helicóptero sobrevoou o local, levando suprimentos para a região devastada, e alguém acenou de lá de dentro. Os aldeões ficaram sabendo que suas preces para a passagem segura de Sabichomo em sua caverna não haviam sido necessárias. Ninguém havia pensado que ela pudesse sobreviver. Então eu vou ler a carta agora para a gente finalizar. Uma carta escrita a um amigo inglês que tinha visitado a área revela toda a extensão do desastre que quase lhe tirou a vida. A causa de todo o problema foi uma avalanche que desceu de roldão pouco antes do meio-dia no início de março. Começou a cerca de 6.000 metros, imagina o tamanho, né? E veio abaixo arrastando tudo em sua esteira. Muitas casas em Kungrang, acima de Orná, também foram destruídas. Calcula-se que a avalanche tenha tido quase 2 quilômetros de largura. Em todo Lahu, cerca de 200 pessoas morreram, especialmente na área de Udaipur. O rio que temos que atravessar para chegar a Keylong atualmente é uma geleira com vários metros de espessura, de modo que se passeia através dele sem água à vista. O Taiyu Gompa, que é o mosteiro que ela estava, foi soterrado pela neve, no seu pé, né? E todos lá também tiveram que cavar túneis para sair. A neve ficou acima dos telhados. E Orná, uma aldeia próxima, parece ter sido atingida por um tornado. 4 casas foram completamente destruídas, incluindo aquela grande perto da estrada. Ela está narrando para o amigo, né? Aquela grande perto da estrada, ao lado da loja Sonam. Cerca de 35 pessoas foram mortas, famílias inteiras dizimadas. Todas as famílias de ferrageiros foram mortas, portanto, não há mais ferreiros em Arná. Pensam? Uma casa em Gusquiar teve o teto arrancado pela pressão do ar, pois a avalanche passou rugindo a 350 km por hora. Praticamente todas as árvores de Urná e Gusquiar foram totalmente arrancadas. Todos aqueles velhos e adoráveis salgueiros, muitos com cerca de 200 anos de idade. O lugar está um deserto.
Como comentou uma garota de Gusquiar, mal dá para reconhecer. Tsetten passou cerca de 6 semanas dando duro apenas para remover pedras, árvores e outros detritos de seus campos, que na maior parte ficam na região de Orná. Enfim, naturalmente foi um trabalhão retirar toda aquela matéria pesada e branca. O meu rosto ficou como a de Dor de Pamo, uma divindade protetora irada, com bochechas vermelhas e inchadas e olhos esbugalhados. Meus olhos também estavam carmesim, nada de branco, e inchados, de modo que eu enxergava através de fendas. Que dor! Prendi um kata, que é aquele lenço branco que se usa, para oferendas, ao redor da aba do meu chapéu, como um véu, e isso funcionou muito bem. Então essa foi a situação dela. Amanhã a gente lê a segunda parte desse capítulo. Então esta é o perrengue que Desembalmo passou, que foi horrível, Imagina a cena assim. Ela contando já é horrível, agora imagina eu estou passando por isso, Então pensem, eu sei que vocês estão pensando sobre isso, pensem sobre essas questões de se vocês têm algum arrependimento ali, a questão é a morte, A questão é estar em encontro com a morte. Não é para ficar numa vibe, hoje é sábado, gente, relaxa, É pensar, tem alguma coisa que eu preciso resolver? Resolvam, se tem alguma, no budismo não existe culpa, como existe no catolicismo, existe arrependimento sincero, porque nós estamos aqui para errar. Faz parte do samsara tudo isso. Por maior que tenha sido o teu erro, por maior que tenha sido o que tenhas praticado, o samsara é isso. O samsara é essa roda de existência, de sofrimento em que a gente está e que a gente está aqui errando o tempo todo, acertando e errando. Então, não justifica que tenha cometido, entende? Mas o importante é ter o arrependimento sincero, e fazer votos de que não vai cometer novamente aquilo. É o que importa. Isso não elimina as consequências, é claro, as consequências dos atos, que é o karma, são as ações. Não vai eliminar de sofrer algumas consequências. No budismo não existe essa coisa de bonzinho, me arrependi, não vai acontecer nada. Não vai acontecer, sim, vai acontecer. Tá? Mas dependendo dos teus méritos, se tu acumula méritos, se tu pratica coisas que façam bem aos outros seres, não só para ti, esse karma ele vai diminuindo de intensidade. A gente chama de purificação do karma. Então como é que eu faço para purificar? Pratica quanto mais rodas de bem, mas de forma altruísta e sincera. Não faça só para ganhar méritos, senão não vai funcionar. É como está lendo aqui. Eu não estou lendo para ganhar méritos. Eu estou lendo porque eu gosto, porque eu quero fazer isso. Eu preciso mostrar para vocês o que é o Dharma. E eu tenho certeza que muita gente está sendo tocada. Não vou ganhar, não sei se vou ganhar mérito com isso. Talvez não ganhe nenhum. Zero. Não estou preocupado com isso. Mas é importante, se vocês estão se sentindo bem, estão se realizando, tá ótimo, tá bom. Como é que vai bater? Tá bom. Pensem sobre isso. Pensem um pouquinho. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, domingo, tem de novo o Dharma. Ok?